Pai Senhor, adolescentes, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que o Senhor esteja guardando vocês, sua família, e que no nome de Jesus em breve a gente possa estar juntos. Eu quero reforçar aquilo que eu já venho dito há algumas aulas, que eu e a Luana ficamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem, e é uma alegria para mim poder estar lecionando hoje para vocês. Hoje a gente começa uma nova lição. O tema dessa lição é o adolescente e a igreja, e hoje nós vamos falar sobre a igreja como um projeto de Deus. Então a gente vai falar algumas coisas bacanas, interessantes sobre o termo igreja, qual a diferença entre a igreja física que a gente conhece, a igreja que nós denominamos igreja espiritual, que é organismo versus organização. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através disso, tá? Quero fazer uma oração inicial para que a gente comece a aula, amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu apresento ao Senhor essa aula, que tudo que for dito aqui seja para o louvor e engrandecimento do Teu nome. Eu oro para que o Senhor alcance cada adolescente que está ouvindo essa aula agora e que o Teu nome seja glorificado na vida deles, na casa deles, em nome de Jesus. Amém. Galerinha, quando você ouve falar o termo igreja, o que você pensa? O que remete a você? A igreja enquanto edifício que a gente vai aos domingos, às quartas-feiras, na escola bíblica da dominical pela manhã. A igreja, qual que é o significado da igreja para você? O que você sabe sobre o termo igreja? Qual que é o significado dele? Enfim, como é que você enxerga a igreja? Qual que é a importância da igreja para sua vida? Você acha importante a igreja? Você considera a igreja um lugar bacana de se estar? O que você pensa e sente no que diz respeito à igreja? O que você já ouviu falar sobre? Então, esse trimestre a gente vai falar muito sobre a igreja do Senhor, qual que é a sua importância, qual que é a importância para nós, qual o nosso papel dentro dela. E eu tenho certeza que vai ser um trimestre muito abençoador para a gente. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a igreja como um projeto de Deus. E eu quero ler com vocês o texto áureo, ou a mensagem valiosa, né? Que está em Efésios capítulo 3, verso 10, que diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja concedida seja conhecida dos principados e potestades no céu. Também eu gostaria de abrir com vocês em 1 Coríntios 12, 25 e 26, que diz assim: desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Amém? Que Paulo está falando sobre os dons espirituais nesse capítulo, e ele fala um pouco sobre a igreja como um corpo, que seria o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, que direciona a igreja, ou o corpo, e nós somos os membros que executamos aquilo que é direcionado por Deus. E aqui ele fala sobre a importância da igreja, ou do corpo de Cristo, como sendo uns para os outros, a comunhão e o cuidado, de forma que se um padece, um sofre, todos sofremos. Essa questão fraternidade, e onde se um é elogiado ou é abençoado, todos nós nos alegramos também, tá? Termo igreja. Você sabe o que significa igreja? O termo igreja, ele é de origem da Grécia, é um termo grego, e no original é eclesia. O termo eclesia significa chamado para fora. Na época da Grécia, na época dos tempos passados, o que é esse significado de eclesia? Era uma reunião que acontecia entre os cidadãos nas praças. Então eles saíam de suas casas, chamados para fora de suas casas, eles se reuniam numa praça para discutir deveres, discutir quais eram os direitos deles enquanto cidadãos. E é muito importante salientar que naquela época havia uma desigualdade muito grande entre o que eram cidadãos versus escravos. Poucas pessoas eram consideradas cidadãos na Grécia naquela época, e era uma proporção
basicamente 80-20, onde 20% eram considerados cidadãos e fazia parte dessas reuniões, que eram muito importantes, enquanto a maior parte da população eram considerados escravos e não tinham o direito de sair para fora para fazer todas essas discussões filosóficas de direitos e deveres e tudo mais. No sentido da igreja, enquanto organização que a gente conhece, o autor da revista, ele põe um ponto pra gente que é interessante, porque ele fala que para nós, essa eclésia ou eclesia, que é sair para fora, chamados para fora, o autor coloca como sendo um chamado de Deus pra gente para sair do mundo, da velha forma de viver, que também faz muito sentido pra gente. Em 1 João, capítulo 5 e 19, a Bíblia fala que Deus nos chamou e que o mundo ele é governado pelo maligno. Esse mundo que a gente conhece, não um mundo material, natureza, mas o governo em si. Aquilo que governa o mundo são os poderes do maligno. Mas Deus nos chama para viver uma vida diferente, viver em novidade de vida com Cristo, que é fora dos padrões que a sociedade estipula para que vivamos. A gente pode considerar aí vários temas que Deus nos chama para fazer a diferença. Por exemplo, o mundo, ele prega por poder, o mundo valoriza pessoas que são bem-sucedidas financeiramente e que muitas vezes fazem de tudo para alcançar status de poder, fama. Então essas pessoas, elas mentem, essas pessoas, elas enganam o outro, essas pessoas vivem uma vida de violência. Então, esse é o governo terreno, é a forma como as pessoas vivem. E Deus nos chamou para fora, ou seja, para viver uma vida diferente, no sentido de ter um comportamento de acordo com a palavra. Viver o amor, viver o respeito, viver o cuidado com o outro, exercer a misericórdia, que é se apiedar ou ter compaixão por aqueles que são menos favorecidos, enfim. É viver na contramão do que o mundo prega. O mundo diz que nós temos que viver o melhor dessa terra, no sentido de se relacionar só com os melhores, de nós vivermos no padrão social que o mundo prega que a gente tem que viver, com o perfil físico que o mundo entende que a gente tem que ter, e Deus nos chama para viver uma vida de simplicidade, de amor e de fé no Senhor Jesus Cristo. Obedecer a palavra de Deus, fazer aquilo que é certo e abandonar as práticas de pecado que a gente bem conhece pela palavra de Deus, tá bom? Em Romanos 8, capítulo 8, é um texto muito bacana também, que eu gostaria que vocês lessem depois, ao longo do dia de hoje. Vai falar sobre uma nova vida, que Cristo nos chamou para uma nova vida. A Bíblia fala que, nesse texto, que Deus nos libertou da lei do pecado e da morte para viver segundo o Espírito. E nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, por meio da palavra de Deus, que nós, antes de conhecer a Cristo, a gente estava condenado a pecar. O salmista, ele vai falar que em pecado concebeu a mãe dele concebeu ele. Porque quando Adão e Eva pecaram no jardim, aquele pecado, ele se tornou um pecado, que a gente chama pecado original, porque ele passou a ser um pecado para toda a humanidade. Então, quando a gente nasce, a gente já nasce dentro da gente com um coração pecaminoso. A gente vai crescendo e a gente vai desenvolvendo esse mal. Vocês podem observar, é uma coisa muito simples, mas eu já ouvi, eu achei muito interessante, que quando a criança, a gente é mal desde pequenininho. Quando uma criança de repente cai e machuca, bate numa cadeira e machuca o pé ou enfim, alguma parte do seu corpo, e ela começa a chorar. E aí se vem um adulto e finge estar bravo com a cadeira, falando: por que você fez isso com ele? Não era para você ter machucado ele. E de repente dá um tapa na cadeira, a criança já dá risada. Porque a gente nasce com esse sentimento de dar troca,
de ver o outro sofrendo porque nos fez sofrer. Então daí são pequenas situações que você percebe que a gente já nasce com um coração pecaminoso. A gente vai se desenvolvendo e à medida que a gente cresce, a gente vai sendo tendenciosos a pecar para se autofavorecer. E nós nascemos escravos do pecado. Mas quando a gente conhece a Jesus e Jesus nos salva pelo conhecimento da tua palavra e a gente aceita o sacrifício de Jesus para nos salvar e o Espírito Santo passa a viver dentro da gente, a gente começa a ser livre verdadeiramente. Livre para quê, irmã Vanessa? Livre para não pecar. Então, quando o mundo propõe pra gente uma vida pecaminosa, quando a gente conhece Jesus, a gente não é impulsionado àquilo, mas a gente tem a capacidade de rejeitar o mal e fazer a vontade de Deus. Então isso é muito bacana, porque Paulo deixa muito claro isso em Romanos 8, que Deus nos chamou para a liberdade, e essa liberdade ela reflete em quê? Em uma vida de escolhas pautada por decidir fazer o que é certo e conseguir não pecar nesse sentido, tá bom? E o que é importante a gente saber sobre igreja? A gente já conheceu o termo, né, que vem do grego, qual que era o significado, o que a gente pode, no caso, trazer pra gente, né, esse sair para fora, igreja. É também a questão de como funciona. Hoje a igreja ela tem a parte organização versus organismo. Organismo está ligado ao que a gente leu em Romanos, no capítulo de número 12, e organização está relacionado à condução da igreja no mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que igreja, existe a igreja física, que é o templo, que é direcionada, organizada e conduzida por homens, que são os nossos líderes, desde o Samuel até o pastor Oséias, os pastores locais. Então, existe a organização, que é aquilo que a gente enxerga, que são as hierarquias da igreja, o pastor, os membros, os líderes, os nossos coordenadores, os bispos, e aí o templo também, onde a gente se reúne. E dentro dessa questão organização, a gente também observa que nós fazemos parte, então a gente é um pedaço do todo, onde a gente também tem as nossas funções, a gente tem o nosso papel a ser desenvolvido, e que essa organização que a gente enxerga, que é organizada por homens, direcionada por homens de Deus, e que a gente participa, ela tem um papel muito importante na sociedade também, porque ali é um lugar onde a gente se reúne, a gente cria laços, a gente convida pessoas para participar, e essas pessoas são salvas, são alcançadas pelo Evangelho, e também ela exerce um papel social muito importante. A gente pode observar aí com a questão da pandemia, a nossa igreja se movimentando para dar suporte a moradores de ruas, dar suporte aos membros, à comunidade com cestas de doação, além de outras coisas que a igreja já fez, como por exemplo aquelas ações sociais que nós fizemos, de bazar, de cuidados, de assistência por psicólogo, assistência jurídica, enfim, toda essa questão que auxilia a sociedade, faz parte da sociedade e é um canal de Deus para atender as pessoas do mundo e também aos membros, tá? Essa é aquilo que a gente chama de organização, que é tudo aquilo que envolve o culto, que envolve as ações da igreja dentro da sociedade e que nos beneficiam e beneficiam a outros também. Um outro papel da igreja é a parte, ou outro aspecto da igreja é a parte de organismo. O que é organismo? Organismo, nesse caso, é a parte invisível da igreja, onde eu sou a igreja e você é a igreja. Não porque a gente tem um formato de templo, não, logicamente, mas porque o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós somos um organismo vivo, que é o que Paulo fala em 1 Coríntios, onde
nesse organismo vivo, dinâmico, ele é espiritual, onde nós percebemos que acontece o reino de Deus. Então, enquanto organismo, a igreja invisível, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos direcionados e dirigidos pelo próprio Deus, que é o cabeça do corpo, é Ele quem dirige a igreja como um todo. Nesse aspecto de organismo, nós vemos também como é que se revela essa igreja, que é por meio dos frutos. Então, eu posso fazer parte da organização e na igreja todo domingo e não ser uma igreja. E não ser parte do organismo que Deus fez, que é algo dinâmico, que também influencia a sociedade, nos leva a pregar a palavra de Deus às outras pessoas e aonde nós vemos a transformação de Deus em nós. E aí é onde a gente passa a viver de fato pelo Espírito Santo de Deus, fazendo aquilo que Deus ele espera que façamos, pelo poder da palavra e pelo agir do Espírito Santo em nós. E daí, um ponto que é muito importante nós sabermos é que tem muita gente dentro da igreja física, canta no coral, toca na orquestra, vem na IBD, faz parte da organização, é conhecido pelos membros, é conhecido pelo pastor, mas não faz parte dessa igreja invisível, que é a igreja de Cristo. Porque dentro da organização que eu falei para vocês, que é dirigida por homens e que faz parte da sociedade, e ela é muito importante, a gente é visto, as pessoas observam, a gente trabalha, a gente desempenha um monte de atividades. Mas no organismo, que é a igreja invisível, que é a igreja de Cristo, muitas vezes a gente não exerce aquilo que nós precisamos exercer. E o que eu preciso exercer? Eu preciso de fato ser discípulo de Cristo, fazer parte do reino. E esse reino que é invisível, o que ele requer de nós? Ele requer que nós façamos a vontade de Deus. Porque imagina só que da mesma forma que na organização a gente tem os nossos líderes que nos direcionam a algumas ações, alguma forma de viver, Cristo também, como sendo o rei, o cabeça do corpo, que é a igreja, ele também nos direciona a viver a sua palavra, a viver uma comunhão com ele e a ter uma vida diferente, uma vida transformada pela palavra de Deus. O que é mais importante? Ambos são importantes, mas enquanto organismo, ou seja, enquanto parte da igreja de Cristo, da igreja invisível, eu atuo e agrado a Deus dentro da organização. Mas se eu levar uma vida voltada só para a organização e não me preocupar com a parte invisível ou espiritual, ou esse cuidado que é o viver com Cristo verdadeiramente, eu não faço parte da igreja invisível. E essa igreja, que ela é, como eu falei, ela é a igreja invisível, faz parte do corpo de Cristo, nela todos somos iguais. Nela ela equaliza todo mundo. Então, na organização a gente tem pastores, a gente tem os obreiros, diáconos, os membros, e aí vai. Na igreja de Cristo, que seria a igreja invisível, esse corpo, todos nós temos a mesma importância. Então, todos nós somos servos e o Senhor reina sobre todos. E como é que eu percebo que eu faço parte dessa igreja que é a igreja de Cristo, esse organismo vivo? É observando qual que é o meu interesse, o meu apetite pelas coisas do reino. Porque na organização é fácil a gente perceber que a gente tá atuante. Poxa, vou nos cultos, participo dos ensaios, vou na escola bíblica dominical, assisto às aulas online. Ok, tô participando da organização, é bênção. Mas como é que eu sei que eu tô fazendo parte dessa igreja espiritual que é o corpo de Cristo?
Primeiro ponto que eu acho importante e que vocês podem se medir dentro dessa organização, ou desse organismo vivo que é o reino, qual que é a minha fome pela palavra de Deus? Eu sinto vontade de ler a Bíblia? Primeiro ponto. Segundo, eu tenho uma vida de oração? Eu me relaciono com o Senhor Deus por meio da oração? E segundo, a minha vida, eu tenho vivido uma vida de mudanças? Exemplo, nossa, eu tenho prazer pela palavra, eu leio a Bíblia, eu observo aquilo que está na palavra de Deus, eu medito na palavra, eu tenho uma vida de oração, eu sinto o Espírito Santo de Deus agindo em mim. E por último, eu vejo mudança nas minhas atitudes. Quando eu minto, cai aquela ficha do tipo, nossa, menti, desagradei a Deus. Fico triste por ter mentido, peço perdão a Deus e não volto a mentir. Ou então, briguei. Poxa, fiquei triste por ter brigado. Percebi que aquilo não agradou a Deus. Ou eu vivo uma vida de fazer coisas erradas e achar que é normal. Então, esses são alguns aspectos que a gente percebe se a gente faz parte dessa igreja invisível, que é o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Então, para a gente concluir, eu gostaria de falar sobre a função. Qual que é a minha função? Qual que é o meu papel dentro da organização? E qual que é o meu papel dentro dessa igreja, que é a igreja organismo vivo, que ela é invisível, mas que a gente percebe que faz parte por conta das coisas que mudam dentro da gente, que é o apetite pela palavra, uma vida de oração e uma vida de transformação. A nossa principal função enquanto parte da igreja é o anseio também de pregar Cristo a outras pessoas. Tem uma frase que foi falada por um pregador, que eu não vou me recordar quem foi, mas ele fala assim, que se a gente não fala de Cristo, da salvação e do céu para outras pessoas, muito provavelmente a gente não está indo para lá. E é da gente pensar, porque o nosso papel principal enquanto cristão é pregar Cristo àqueles que precisam de Deus. E não é pregar Cristo somente para as pessoas necessitadas. Às vezes a gente confunde, a gente acha que o evangelho é só para aqueles que estão passando necessidade financeira, e não é. O evangelho é para todos aqueles que não conhecem Jesus, que não entregou a vida dele para Deus. É todo aquele que precisa se achegar a Deus para que seja salvo. Porque como eu falei para vocês, na igreja invisível, que é o organismo, não existe o rico e o pobre, todos somos iguais. Não existe o negro e o branco, todos somos iguais. Não existe um que tem um status social maior ou menor, todos somos iguais. Todos somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Então, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso ao longo do dia e que a reflexão de vocês se pautassem nesses três pontos que nós falamos hoje. Primeiro ponto é sair do mundo. Igreja. Eu faço parte da igreja organização, que é a igreja que a gente conhece, a Assembleia de Deus, ou eu faço só parte dessa igreja, ou eu também faço parte do corpo de Cristo? Eu faço parte dessa igreja que é invisível e que Deus é quem coordena. E aí, por fim, também refletir sobre a sua função. A gente tem pregado Cristo para os amigos? A gente tem mostrado na nossa forma de ser, na nossa forma de falar, na nossa forma de nos comportar, que a gente é diferente, que a gente é coordenado e dirigido por Deus? Esses são os 3 pontos para nós refletirmos. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele vai continuar ministrando no coração de vocês. Eu espero vocês no próximo domingo. Próximo domingo quem vai dar aula é a Luana. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a lição, mandem no chat. Enquanto a gente leciona, vocês podem mandar no chat. Pra gente é bem difícil falar e não estar com vocês, ter o sentimento de que vocês de fato estão entendendo, mas eu espero que a gente vai estar juntos em breve.
E se ficar alguma dúvida, vocês também podem nos acionar pelo WhatsApp, tá bom? Estou com saudade de vocês, espero vê-los em breve. E eu vou orar para que nós terminemos essa aula, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse momento. Que o Senhor, através do Teu Espírito, possa ministrar a cada um conforme a Tua vontade. Eu oro para que o Senhor nos ensine a viver fora das condições do mundo, que nós possamos ter um olhar de chamados para fora mesmo, termos uma vida distante daquilo que o mundo nos proporciona, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, para que nós possamos nos enxergar enquanto parte da organização, mas principalmente enquanto parte do organismo, que é o reino de Deus, que existe aqui, mesmo invisível, e que o Senhor também possa nos ajudar, Pai, a refletir um pouco sobre se nós temos cumprido o nosso papel enquanto igreja, nós temos pregado a Tua palavra àqueles que precisam. Eu oro para que o Senhor nos direcione, nos conduza, que nós possamos ser cada vez melhores para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo.